Nesse domingo a gente vai falar sobre Usiminas. Sim, ela foi a primeira empresa, ou aliás, uma das primeiras a entregar o resultado do primeiro trimestre de 2021, então agora a gente considera oficialmente aberta a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2021. E eu quero falar justamente sobre ela até mesmo porque muita gente está de olho nessa demanda por commodities e, consequentemente, ela é uma empresa que é afetada por isso. Eu quero dizer para vocês que eu compilei, ou pelo menos aí trouxe os principais números, resumi os principais números que eu quero compartilhar com vocês, mas também quero trazer alguns múltiplos e alguns indicadores da análise fundamentalista, e para isso eu extraí algumas imagens do Trade Map, até mesmo para a gente entender se Usiminas tá cara, se ela tá barata, qual é o consenso do mercado entre comprar e vender a ação nesse momento. E aí, para você que já é usuário do Trade Map, você pode utilizar sim a versão gratuita, mas se você quiser utilizar uma versão paga com dados mais detalhados, com mais informações para você tomar as suas decisões de investimento, você pode utilizar o meu cupom Caravela da Bea, como está escrito aqui na tela, tudo em maiúsculo, para conseguir um belo desconto. E para você que é usuário novo, nunca utilizou o Trade Map, você pode fazer o seu cadastro e aproveitar 30 dias grátis para você experimentar todas as ferramentas e entender como você pode utilizar isso para fazer os seus estudos e realizar os seus investimentos e até mesmo o gerenciamento da sua carteira, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, eu vou pedir agora para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, que é muito importante, e chega de delongar, vamos para os números que eu acho que são muito importantes e que vocês estão querendo saber, beleza? Eu quero começar falando, gente, sobre a receita líquida de vendas da Usiminas, que chegou ao patamar de 7,1 bilhões de reais, o que é 86% maior do que o mesmo período do ano anterior. E isso, gente, eu acho que tiveram vários fatores que contribuíram, né? Primeiro, porque no primeiro trimestre e no segundo trimestre de 2020, a gente teve um impacto forte, tanto que ela acabou entregando ali um prejuízo, mas principalmente porque a demanda industrial ela caiu, várias fábricas ficaram paradas, as próprias montadoras de carros, né, que demandam muito da Usiminas também tiveram uma certa paralisação e isso acabou impactando no resultado dela. O que a gente tem visto do final do ano passado para cá e agora no início desse ano, uma reversão desse movimento. Ainda que a gente tenha tido uma paralisação de algumas montadoras agora em março, ainda assim elas estão trabalhando com um estoque abaixo do que elas estão acostumadas. Então, se elas trabalham, por exemplo, com uma média de estoque para 30, 35 dias, elas estavam operando aí com estoque para 15, 16 dias, e agora com essa paralisação de março elas até conseguiram aumentar um pouquinho esse estoque, mas ainda não chegaram nas médias que elas estavam trabalhando antes. Então a gente está entendendo que as fábricas, as indústrias, as montadoras como um todo, elas estavam com os seus estoques defasados, elas estão entendendo que estão precisando retomar um pouco as suas atividades e, consequentemente, isso traz um certo ganho para a própria Usiminas. Outro ponto relevante, né, que acaba impactando positivamente, por exemplo, no lucro líquido da Usiminas, que ficou em 1,2 bilhão de reais, é justamente a valorização do aço. A gente viu uma valorização de mais de 90% no ano de 2020. A gente tem a própria questão cambial, né, que quer queira ou não, quando você tem uma empresa que exporta para fora, então quando a gente entende que a China também está demandando muito, então consequentemente a empresa consegue ganhar, porque muitas vezes ela tem parte do custo em real, mas ela também tem uma parte da receita em dólar, e esse, claro, também é o caso de uma parte, pelo menos, do lucro de Usiminas, né, ou da receita de Usiminas. Cabe ressaltar também, né, gente, que quando a gente fala do resultado, do lucro líquido, em relação ao primeiro trimestre de 2020, ela tinha um prejuízo e agora ela entregou um lucro, mas em comparação ao quarto trimestre de 2020, ela teve aí uma pequena queda, mas ainda assim não acho que é algo grave, até mesmo porque no quarto trimestre de 2020 nós tivemos vários não recorrentes no balanço dela, inclusive uma reversão milionária de impairment, né? Então aquela baixa contábil que muitas vezes acontece, eles tiveram uma reversão desse processo, então teve um incremento
ali na receita, no lucro líquido da empresa, mas claro que com um efeito não caixa e sim contado. Então, quando a gente compara esses 2 trimestres, tem alguns não recorrentes, nesse primeiro trimestre de 2021 não tem, então por isso que a gente encontra essa disparidade aí entre um período e outro. Mas beleza, gente, vamos falar agora sobre os investimentos da empresa, né? No primeiro trimestre de 2021, ela fechou com um CAPEX de 239 milhões de reais. E isso parece bastante, ela está trabalhando em alguns projetos ESG, ela está arrumando algumas estruturas ali dentro de casa, fazendo algumas melhorias, mas isso não é nem perto do tanto que ela quer despender de CAPEX, né, do quanto ela quer alocar para investimentos em 2021, porque até o final desse ano ela quer despender então mais de 1,2 bilhão de reais. Isso para dar continuidade a alguns projetos ESG, que a gente tem entendido que cada vez mais as empresas como um todo têm olhado com mais carinho para esse segmento, entendendo que muitos investidores, principalmente os estrangeiros, tem demandado isso das empresas também, e claro, para fazer algumas melhorias internas. A gente também vai ver agora na metade do ano o Alto Forno 2 de Ipatinga voltando a funcionar, e isso mostra que as expectativas da empresa de realmente ter uma retomada mais forte na demanda e também das indústrias, das montadoras, da China e de outros países que compram os seus produtos, isso faz com que ela reative esse forno que até então no ano passado estava desligado, assim como outros, até mesmo pela baixa demanda. Então eles estão entendendo que essa demanda vai aumentar e consequentemente eles precisam estar prontos para atender. Mas ok, gente, entendemos isso, agora vamos dar uma olhadinha como ficaram alguns indicadores da empresa. Alguns eu quero inclusive trabalhar no detalhe com vocês. Aqui nessa primeira tela, eu quero trazer para vocês como que ficou a questão do ROI, da margem EBITDA, da margem líquida, e cabe ressaltar que aqui a gente sempre considera os últimos 12 meses da empresa. Então ela fechou aí os últimos 12 meses com um ROI de 16,22%. Quando a gente fala da margem EBITDA, quando a gente fala só do primeiro trimestre de 2021, ficou acima de 34%, mas quando a gente olha os últimos 12 meses, ficou aí em quase 30%, o que a gente considera que sim, é muito bom. Agora, gente, ainda nessa tela onde a gente tem esses indicadores, cabe a gente prestar atenção na própria questão da dívida líquida pelo EBITDA, porque hoje se encontra em aproximadamente 0,3 vezes, e isso mostra claramente que ao longo dos últimos períodos ela tem diminuído a sua alavancagem, que já chegou acima de 1,5 vezes, 1,7, o que também não era lá grande coisa, não era muito alto, mas a gente entende que então ela está sim bem menos alavancada, tem uma relação saudável com a questão do endividamento dela. Agora, gente, a gente até tem aqui alguns indicadores de preço, como o preço pelo valor patrimonial, o preço pelo lucro, mas eu quero trazer para vocês no detalhe o que aconteceu com ela nesses últimos 12 meses e como que ela ficou em relação ao preço, em relação aos seus pares aqui na nossa bolsa de valores. Então, como vocês podem ver neste gráfico aqui, nos últimos 12 meses ela já subiu mais de 400%. E aí você deve estar pensando, caramba, Bia, 400% é coisa pra caramba. Com certeza ela está caríssima. Mas o que será que o mercado e os seus pares estão dizendo sobre isso? Nesta outra imagem que eu quero mostrar para vocês aqui, a gente pode ver um outro indicador de preço que a gente utiliza bastante, principalmente quando a gente fala de empresas de commodities, por exemplo, que é a relação EV/EBITDA, né, do Enterprise Value pelo EBITDA. E aqui a gente vê que a Usiminas, em comparação com a CSN, com a Gerdau, ela tem sim um EV/EBITDA menor do que seus pares e também menor do que a média do setor, que está acima de 6,7 vezes. E aí o que acontece? Como que a gente pode ver que essa relação melhorou ao longo do tempo? Nesta outra imagem aqui que vocês estão vendo, a gente vê a evolução do EV/EBITDA ao longo desses últimos anos, de 2018 até aqui. Então a gente vê que mesmo ela se valorizando mais de 400%, ainda assim ela conseguiu evoluir operacionalmente, ela conseguiu ser eficiente nesses últimos períodos, consequentemente isso refletiu nos seus números, trazendo então um EV/EBITDA de aproximadamente 5,2 vezes, o que é menor inclusive do que alguns indicadores, do que esse indicador apontava no ano passado,
mesmo ela entregando ali em determinado período, principalmente quando a gente fala no primeiro trimestre de 2020, alguns resultados mais deficitários. Só que aí vocês devem estar se perguntando, beleza, Bea, aparentemente, quando a gente compara com os pares, a Usiminas, apesar de ter subido tudo isso, ainda assim está um pouco mais descontada do que os seus pares. Mas o que o mercado como um todo está olhando? O que as pessoas estão achando? Será que é compra? Será que é venda? E aí eu quero compartilhar com vocês uma tela que vocês conseguem ver no Trademap quando vocês vão lá na lâmina de empresas, que é o consenso do mercado com base nas análises feitas por algumas casas, por alguns bancos, por algumas corretoras, por alguns analistas. E aí, nessa imagem aqui, o que a gente consegue ver? Que a recomendação de 13 recomendações, né, que nós temos para Usiminas, nós temos 6 dizendo que é para comprar, nós temos uma dizendo que sim, é compra forte, nós temos 5 dizendo que é apenas para manter e uma única casa, um único analista dizendo que é para vender. Ou seja, aparentemente entre manter e comprar, pelo que os analistas, as corretoras, os bancos e quem fez essas recomendações, eles estão enxergando que sim, a Usiminas tem potencial para continuar crescendo em 2021 e, inclusive, a própria Usiminas, né, no webcast que teve nessa sexta-feira, ela corrobora com essas expectativas, entendendo que a demanda e uma retomada econômica de vários países vão demandar dos produtos dela e, consequentemente, ela vai conseguir crescer junto. Então, eu acredito que o mercado está alinhado com essa expectativa também e por isso que a gente acredita que sim, ela pode continuar indo bem nesse ano de 2021. Mas beleza, gente, agora que eu entreguei esses principais números e dados para vocês, eu quero saber de vocês. Vocês investem em Usiminas ou vocês acreditam que ela deve continuar indo bem? Vocês investiriam em Usiminas nos patamares que ela está hoje, mesmo ela já tendo se valorizado mais de 400% nos últimos 12 meses? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Tenham um bom domingo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.